nós vamos, então, dar prosseguimento aqui ao nosso seminário regional de educação do Extremo Oeste, né, com o tema Os Impactos da Pandemia nas Políticas Educacionais de Santa Catarina. Este é o 7º seminário, né, outros 6 foram realizados com o mesmo tema. A diferença deste é que, na parte da tarde, hoje, nós estamos trazendo um diálogo que anuncia o Congresso Internacional Paulo Freire Vygotsky por uma Educação Emancipadora, agendado para 8 a 12 de novembro. A primeira parte, então, foi a Rosa Lopes, que esteve conosco agora, falando do Paulo Freire, a atualidade de Paulo Freire para o Brasil e para o mundo em tempos de pandemia. E agora, na parte da tarde, nós vamos ter a atualidade de Vygotsky, então, para o Brasil, para o mundo, neste contexto de pandemia. Já estão conosco as duas convidadas aqui. O que eu queria combinar? Eu queria pedir para a professora que já está conosco aqui, a Elizabeth dos Santos Braga. Professora Elizabeth, só consegue ligar a câmera e o seu som? Já está conosco aqui na nossa sala de conferências online. Vamos ver se nós conseguimos aqui. Ok, a professora Elizabeth já está aqui conosco. Boa tarde, professora Elizabeth, seja bem-vinda a este nosso seminário. Eu vou lhe apresentar, né? Então, aqui a professora Elizabeth é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de São João del Rei, né? Possui mestrado e doutorado em Educação, Psicologia da Educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, pós-doutora pelo Departamento de Educação da Universidade de Oxford, no Reino Unido, é professora da área de Psicologia da Educação no Departamento de Filosofia da Educação e Ciência da Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, da USP, desde 2009. Coordena o grupo de pesquisa Linguagem, Memória e Subjetividade e é pesquisadora, colaboradora do grupo de pesquisa e Pensamento e Linguagem, também ali da Unicamp. Professora Elizabeth dos Santos, seja bem-vinda a este seminário. Eu vou combinar com a professora o seguinte: a professora Luciane, a senhora vai fazer a primeira fala, né? A professora Luciane vai fazer a segunda, são 20 minutos para cada uma, pode passar um pouquinho, não tem gente. Eu vou ligar a câmera quando faltar ali uns 5 minutos, para a professora ter esse marcador de tempo. E depois das duas falas, a gente vai fazer os comentários que estão postos no YouTube para fazer aqui um diálogo, né? Uma reflexão sobre a apresentação de ambas em relação ao Vygotsky. Tudo bem? Seja bem-vinda, professora Elizabeth. Obrigada, Márcio. Eu queria só saber como que eu faço aqui para apresentar um PowerPoint. Eu queria lhe pedir, então, uma gentileza. A professora tem condição de me mandar este PowerPoint pelo WhatsApp? Isso, eu peço para o William, que está aqui na parte técnica, ele rapidamente consegue disponibilizar para a professora esta apresentação. Tá? O William está dizendo que a professora mesma pode adicionar se quiser, mas enquanto isso, me mande, professora, que se der problema, ele coloca. Se eu puder adicionar, tá tendo um problema aqui com uma coisa de letra. Eu estou usando um PowerPoint que já era existente e ele está dizendo no meu computador que não salva. Então, eu estou com medo de fechar e perder. Então, vamos lá. Vamos aí. O William vai dar as orientações a você. O William vai dar as orientações no chat à sua esquerda aí. O pessoal que está nos assistindo não está vendo, mas tem um chat aqui na nossa sala de conferência que a professora vai seguir o passo a passo aqui. Então, enquanto a professora vai colocando, a professora Elizabeth vai colocando o seu PowerPoint para a sua apresentação, nós estamos, então, nesta tarde de hoje, no 7º Seminário Regional de Educação, né, os impactos da pandemia nas políticas educacionais em Santa Catarina. É evidente que o nosso lugar de fala não é o lugar do gestor ou da gestora, portanto, as nossas fronteiras são mais fluidas, a gente está falando de educação e de impacto da pandemia na educação num contexto mais amplo, não só no de Santa Catarina, né? E vamos trazer, nesta tarde,
a perspectiva de início aí do Congresso, né, anunciando o Congresso Paulo Freire Vygotsky, que vai ocorrer de 8 a 12 de novembro, também num formato online, em princípio, nada nos indica que a gente vá ter condições de fazer presencialmente, como estava previsto, né? E logo a gente vai estar... Já existe um site, perdão, vou pedir depois para o William colocar o site do Congresso ali no visor, para que todas e todos possam ter acesso, né? E a programação deve estar disponível, está sendo construída, e deve estar disponível nos próximos dias neste site do Congresso Paulo Freire Vygotsky. Então, estamos aqui fechando, né? Logo a gente consegue dar conta aqui da apresentação. Ok, está compartilhando a tela, está carregando, e vamos dar início. Muito bem, agora já está disponível, professora Elizabeth, deixo contigo, então, a palavra. Quando chegar perto dos 20 minutos, eu ligo a minha câmera só para ter isso como marcador visual. Okay? Certo. Ô, Márcio, me desculpe aqui, porque eu não estava enxergando as mensagens da outra pessoa que estava me mandando. Depois é que eu fui digitar uma coisa que passei a ver, por isso que eu demorei um pouco, tá? Não, tranquilo, estamos aqui. Um abraço. Tá tudo certo, né? Tá tudo jóia. certo, obrigada. Já está transmitindo no YouTube, nós já estamos com assistência aguardando aqui. Maravilha. Bom, então, né, o Márcio já me apresentou, eu sou Elizabeth dos Santos Braga e vou falar um pouco, né, a convite, né, agradeço o convite da Luciane Schlindelwein, minha amiga e colega, né, de perspectiva, professora da UFSC, e vou falar um pouquinho né, da chegada do Vygotsky no Brasil, do pensamento do Vygotsky, bem rapidamente, e depois, a pedido também da Luciane, vou apresentar um pouco da nossa história no grupo da Unicamp, tá? Bom, eu trouxe aqui para falar um pouquinho, né, da chegada do Vygotsky no Brasil, dos primeiros textos, um livro da Maria Tereza de Assunção Freitas, chamado O Pensamento de Vygotsky e Bakhtin no Brasil, está aqui. Eu acho que as pessoas que me assistem, muitas devem conhecer esse livro, né, da Papyrus, e eu vou ler aqui um trechinho, que ela diz o seguinte, isso ela está falando, né, da chegada na década de 70, dos primeiros textos desses autores. Vygotsky e Bakhtin romperam as fronteiras do silêncio e da Rússia no final da década de 50 e levaram, pois, 20 anos para chegar ao Brasil. E aqui desembarcaram sem avisos de chegada, sem comitivas de recepção, sem notícias da imprensa. Fizeram escalas em outros países, Itália, Espanha, Inglaterra, França, sem destino certo, sem reservas de hotel, foram se alojando após encontros fortuitos nas casas de professores de psicologia, de letras e de educação, que acabaram se tornando seus admiradores e amigos. Foram por eles apresentados a outras pessoas e ingressaram timidamente no meio acadêmico. Surgiram os primeiros textos, as primeiras traduções, algumas até bem artesanais. Ela começa, né, então, o texto dela, que é um relato de uma pesquisa que ela realizou, né, sobre a chegada desses dois autores no Brasil. Ela, então, primeiro ela fala do contexto, né, de ditadura militar que a gente estava vivendo nos anos 70, quando os dois autores começaram, né, a ver a recepção deles no Brasil. E depois ela continua assim, eu estou na página 38. Os anos 80 marcaram no Brasil o final do regime militar. As suas marcas de esgotamento já se faziam visíveis ao término da década de 70. Depois, mais à frente, ela vai dizer: todo esse quadro da vida política brasileira permitiu um reordenamento e um reavivamento da discussão educacional e pedagógica. E aí, nesse contexto, então, né, de mudança, né, de uma esperança, né, numa democracia aí tímida, iniciando nos anos 80, é nesse contexto que surgem os primeiros grupos de estudo do Vygotsky.
E aí a Maria Tereza Freitas vai dizer, dentro do novo clima vivido, em que se procurava pensar a educação a partir de outros parâmetros, foram sendo criadas possibilidades para o surgimento de grupos que se dedicaram ao estudo dos autores sócio-históricos, seja via psicologia, seja via linguagem. Junto com Vygotsky, chegaram também Rubinstein, Leontiev e Luria, que foram conquistando audiência de acordo com os interesses das pessoas. E aí, ela localiza, então, né, entre os primeiros grupos que estudaram esses autores, o grupo da Unicamp, né, que na época ainda nem tinha nome, mas depois veio a ter o Grupo de Estudos e Pesquisas Pensamento e Linguagem, GPPL, carinhosamente chamado GPPL, né? Então, esse grupo, ele se localiza na Faculdade de Educação da Unicamp, mas ele conversa com muitos outros grupos lá dentro, isso desde o início, né? A Maria Tereza aqui ainda vai contar no livro dela. Já se inicia um diálogo com professores da Faculdade de Ciências Médicas, na neurologia, e também com professores do IEL, Instituto de Estudos da Linguagem, né? Então, atualmente, né, os docentes na ativa, né, embora aqui a Lucy já esteja aposentada, mas eu quero até dizer o seguinte, né, antes de começar aqui especificamente a apresentação desse PowerPoint, eu quero agradecer a Ana Luísa, né, que me cedeu um PowerPoint que foi feito quando o GPPL fez 30 anos, e em cima desse PowerPoint eu construí esse que eu estou apresentando para vocês, colocando fotos e mais textos, né? Mas eu peguei como base esse que foi feito na festa de 30 anos em 2018. Então, a gente tem hoje, né, a Lucy Banks Leite, ela está aposentada, e nós temos como professores na ativa professoras a Ana Luísa Bustamante Smolka, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, a Ana Lúcia Horta Nogueira, minha colega querida, e a Lavínia Lopes Salomão Maggiolino, também colega querida, e foi aluna querida também, quando eu estava no doutorado. Bom, eu trouxe aqui para começar uma frase do Vygotsky que eu gosto muito e que eu acho que tem muito a ver com o fato de eu estar aqui nesse lugar contando um pouco da história do GPPL. Eu me relaciono comigo tal como as pessoas relacionaram-se comigo. Manuscrito de 29, publicado, né? Eu vou falar um pouquinho das publicações, a Lu vai continuar. Esse texto, que era um manuscrito, o Vygotsky não chegou a terminá-lo, mas ele é uma pérola, né? Ele está publicado na Educação e Sociedade, número 71, tá? Bom, então, né, o grupo começando, né, a apresentação desse grupo, o grupo de pesquisa, pensamento e linguagem vem atuando na Faculdade de Educação da Unicamp desde 87, com projetos de pesquisa ligados à docência e à pesquisa. Ele passou a integrar a lista dos grupos reconhecidos oficialmente pela Congregação da Faculdade de Educação da Unicamp em 1900. E assim, isso se entrecruza muito com a minha história. Eu estava chegando na Unicamp nesse ano, né, para fazer o meu mestrado. Então, eu chego quando o grupo está sendo reconhecido oficialmente. E o grupo inicial, né, era formado por esses professores: Ana Luísa Bustamante Smolka, Maria Cecília Rafael de Góes, Ângel Pino Sirgado, e se agregaram a ele, algum tempo depois, as professoras Afira Viana Ripper e Lucy Banks Leite, participantes do primeiro projeto coletivo de pesquisa do grupo em 1992. Aí eu quero falar um pouco que esse projeto coletivo, eu tive a experiência de ser auxiliar de pesquisa desse projeto, foi uma coisa maravilhosa na minha vida, tanto em termos teóricos quanto em termos metodológicos. Eu aprendi muito, eu aprendi demais com todos esses professores. Eu tive, aí no caso, né, eu tive aula com a Cecília, a Ceciliana, foram as minhas primeiras professoras. Eu já tinha lido alguma coisa de Vygotsky, ainda em São João del Rei, mas muito pouco, né? Tinha tido umas primeiras leituras.
na década de... começo da década de 90, né? 90, 91. Em 90 que eu descobri o Vygotsky. E aí, chegando em Campinas, tive aula da pós com a Cecília e fiz uma disciplina na graduação com a Ana Luísa. E foi uma maravilha, assim, para mim, né? Eu tive mesmo, me considero privilegiada de ter tido essas pessoas na minha formação. E depois, durante o meu curso de pós-graduação, eu cheguei a fazer uma disciplina em que todos os professores do grupo, a gente chamava de núcleo, né, na época, núcleo de pesquisa, todos eles estavam juntos na mesma sala de aula, gente. Isso não, hoje na universidade a gente nem pode fazer isso mais, né? Mas eu cheguei a fazer disciplina na pós com Ana, Cecília, Pino, Afir e Luci, todos dando aula, e eram discussões maravilhosas, fantásticas. A gente, por exemplo, só para dar um exemplozinho, né? A gente teve uma disciplina que a gente só discutiu as concepções de signo, né? Desde Aristóteles até Foucault, né? Até Bakhtin, enfim, foi maravilhoso. E aí, bom, a gente tinha aula, né? Em geral, às quintas-feiras à tarde, depois tinha cerveja lá na lanchonete da economia. Então, assim, uma coisa que eu quero ressaltar do grupo sempre foi uma coisa assim, muita consistência teórica, muita consistência metodológica, mas também muita interação. Sempre foi um grupo muito aberto, né, às pessoas que estavam chegando, a visitantes, né, de outras abordagens, né? Foi um grupo que conversou demais com pessoas de várias perspectivas e várias áreas do conhecimento. Bom, então, continuando aí, os professores envolvidos inicialmente no grupo começaram a se articular em torno de temáticas de interesse comum, realizando estudos e discussões sobre problemas relacionados às principais tendências em psicologia e às questões relativas à epistemologia da psicologia. As preocupações centrais nessa época diziam respeito ao desenvolvimento humano, ao pensamento e à linguagem, aos processos de significação, às relações de ensino e ao processo de construção histórica do conhecimento. Bom, então, né, principalmente a Ana Luísa me passou várias fotos de ontem para hoje, né, de anteontem para hoje, e aí essa primeira foto aí muito histórica, né, que tem a Maria da esquerda para a direita, eu vou sempre da esquerda para a direita, tá? A Maria Cecília Góes, Angel Pino, nosso saudoso Pino, né, que já é falecido, Luiz Berrares, um professor uruguaio que estava lá visitando o grupo, Ana Luísa Smoke e Lucy Banks Leite, pessoas queridíssimas, em frente ao prédio da pós-graduação da FE Unicamp na década de 90. Bom, o trabalho do GPPL, né, fundamenta-se desde seu início nos pressupostos teóricos da perspectiva histórico-cultural em psicologia, mantendo sempre uma intensa interlocução com autores de outras áreas e filiações teóricas. Então, assim, quando a gente fala em perspectiva histórico-cultural, eu não tenho muito tempo para explicar, mas a Luciane, que vem depois de mim também, vai falar bastante coisa, eu acho que a gente vai se complementando, mas isso implica, né, em trabalhar com os pressupostos marxistas sobre a constituição do ser humano, né, via trabalho, cultura, linguagem, né, implica a gente pensar numa consciência que se faz na sociedade, pela sociedade. Bom, em acordo com esses pressupostos assumidos, as discussões e os temas de estudo eram e são problematizados na interseção de várias áreas de conhecimento, como a filosofia, a educação, a sociologia, a antropologia e os estudos da linguagem, a semiótica. Então, assim, né, o Vygotsky era o autor principal, né, sempre foi o autor principal do grupo de pesquisa Pensamento e Linguagem, mas a gente lia autores de todas essas áreas. Então, por exemplo, né, e os projetos, dependendo do tema, né, a gente conversava mais, dialogava mais com autores
né, da filosofia. Então, assim, por exemplo, né, a gente, muitas pessoas do grupo leram Aristóteles, leram Platão, leram Nietzsche, né, por exemplo. Isso, assim, né, que me vem aqui agora. Educação, Paulo Freire, né, que a gente está sendo aí, né, é um momento muito especial dos 100 anos do Paulo Freire. Bourdieu, enfim, Lévi-Brul, Vallon, Peirce. Então, assim, vários autores de várias áreas, né? Filosofia da linguagem, Bakhtin, no caso, né? O principal, eu acho, né? Que a gente trabalhou, mas assim, mas eram muitos autores e muitas áreas do conhecimento que os trabalhos, então, né? Benjamin, Elias, são muitos autores, não dá nem para... Eu ficaria aqui só, até o final da minha fala, só mencionando os autores que a gente entrecruzou aí num diálogo e numa tecedura com os estudos de Vygotsky. Então, essas outras duas fotos aí também muito antigas, da década de 90, na primeira, a Ana e a Cecília estão saindo do prédio da graduação, né, da faculdade, e na segunda, a gente tem a Adriana Laplane, novinha ali, a Ana, o Castorina, Leandro Lajonquière, Maria Leandro, orientanda da Lucy, e a Lucy, né, na época. Eu conheci o Leandro, é meu colega de departamento, e a gente se conheceu justamente na disciplina da Lucy, aliás, na disciplina da Cecília, né, fazendo, ela se chamava Pensamento e Linguagem, essa disciplina, agora o código eu não vou lembrar. Aqui nessas fotos, também da mesma época, tem a Roxane Rojo, né, grande amiga, interlocutora do GPPL, a Ana e outros professores. Aí eu não consegui decifrar quem são, não me lembro desses. E na segunda foto tem a Ana conversando com a Marta Coll de Oliveira, né, que chegou a ser minha colega por pouco tempo aqui na USP, né, mas eu cheguei e ela se aposentou, mas é uma pessoa queridíssima, que foi das minhas duas bancas de mestrado e doutorado. E isso aí está com cara de ser um momento pré-banca, eu acho que está parecendo. Ou algum momento que a Marta foi participar de uma aula da Ana. Isso era uma coisa muito comum, né? Era muito comum, pessoas irem participar das aulas. Aqui, então, a gente recebeu, né, sempre, a vida inteira no GPPL, tantas pessoas, né, tantas pessoas de muitos lugares do Brasil e do mundo, né? Então, aqui, a Ana me conseguiu aí essas duas fotos preciosas da visita do professor Ian Walsiner, que é um professor muito importante na perspectiva histórico-cultural, em termos da divulgação da obra do Vygotsky, divulgação e aprofundamento, né? Então, na primeira foto, vocês vão ver que várias fotos são na mesa de bar, né? Porque é uma coisa que a gente faz muito, infelizmente, nesses tempos de pandemia, a gente olha assim, dá uma saudade danada, porque isso aí não está podendo acontecer, né? Mas era uma coisa que a gente fazia muito. Depois da discussão, tinha o chopp. Então, na primeira foto, ali das pessoas que estão viradas para nós, né? Adriana, a Ivone Oliveira, professora da Federal do Espírito Santo, querida colega também, a Ana, o Ian, a Lucy e a Afira Ripper, né? Que também era professora do grupo na época. E embaixo, o Chico Smolka, nosso querido Chico, marido da Ana, que sempre participou ativamente desse momento do chopp, o Ian Walsiner, a Lucia, a Cecília e a Ana. Ali, aquela pessoa do outro lado eu já não conheço, não. E aí eu trouxe aqui, vocês vão me ver aí em algumas fotos, porque, né, faz parte, porque já que eu tinha várias, né, também, eu não peguei só as da Ana, peguei as minhas também. Então, isso aí, eu estou chegando na Unicamp com essa carinha de menina, 24 anos, e já tive a possibilidade de discutir o meu projeto inicial, verde ainda, né, com o Walsiner, fala a verdade. Então, na primeira foto, eu estou com a Nazaré Cruz, minha amiga queridíssima do mestrado, né, a gente fez o mestrado praticamente juntas, Ana e eu.
e na outra, né, nós duas com o Valsner. E aqui eu trouxe essa foto bem só eu, assim, mas é só para vocês verem, que eu não sei se todo mundo que está me assistindo já viu a antiga sala do GPPL no bloco da pós, na Faculdade de Educação da Unicamp. Era uma sala pequenininha, gente, só tinha uma mesa, algumas cadeiras e essa mesa do computador aí que vocês estão vendo, né? E um armário. Era na época aí que eu era auxiliar de pesquisa e estudante também, né, de mestrado. Bom, eu trouxe também umas fotos e algumas questões, né, para mostrar para vocês, assim, em termos de um processo de construção mesmo, né, de conceitos e discussões, né, em torno de questões ao longo do tempo. Esse congresso aí, essas fotos, essas primeiras aí, são do congresso em Moscou, que foram Ana, Pino e Cecília, e eles estão aí com a filha do Vygotsky, né, Gita Vygotskaya, que faleceu em 2010, né? A gente ainda teve a oportunidade de estar com a Gita, de assistir falas dela em vários eventos, né? Foi uma pena porque ela não pôde vir ao Brasil em 2000, porque ela estava doente, né? Mas a gente a viu em vários congressos. Então, são essas fotos aí que a Ana me passou de Moscou, né? Essa segunda aí tem a Vera John Steiner e James Wirth, numa... Essa foto que eu achei maravilhosa, que parece uma foto cinematográfica, não é mesmo? Acho que vocês devem estar concordando comigo. E aqui também uma foto preciosa, se tiver algum aluno meu aí assistindo, vai reconhecer, uma foto tirada dentro da escola de Zagorski, né, que a gente assiste sempre, né, as turmas, todo mundo que trabalha com Vygotsky, eu acho que trabalha com esse documentário, né, As Borboletas de Zagorski, que é um documentário maravilhoso, né, e então tá aí, né, eles visitaram na época. E aqui, ainda, na primeira foto, 2 netos do Vygotsky, Helena Kratsova e o Kratsov, conhecido como Kratsov, e o Vladimir Zinchenko, na segunda foto, com a Gita e James Wirth. Bom, depois do Congresso de Madrid, que infelizmente não conseguimos fotos, e do Congresso de Moscou, na década de 90, a gente teve em 1996 o Congresso de Genebra, que foi um congresso com homenagem dupla a Piaget e Vygotsky, que faziam 100 anos do nascimento, né? Em 96, se comemorou 100 anos do nascimento dos dois. Então, eu coloquei aqui alguns temas apresentados por membros do GPPL. Para não ter erro, para não ter esquecimento, eu preferi colocar só os temas, né, que as pessoas apresentaram, tanto os professores como nós, alunos de mestrado e doutorado, que tivemos a oportunidade de ir ao congresso na época. Então, os temas são esses: argumentação em crianças da educação infantil, desenvolvimento proximal e a participação dos outros na construção do conhecimento por parte do sujeito, linguagem e brincadeira no estudo da criança com deficiência, constituição cultural do sujeito, discurso e práticas institucionais no estudo da subjetividade, concepções de discurso em perspectivas da psicologia, aspectos da constituição social da memória no contexto da educação infantil, apropriação da linguagem por crianças em dinâmicas interativas em creche, como pessoas com deficiência mental significam sua própria condição, construção de conhecimento por crianças surdas durante interações em sala de aula. Então, eu destaquei aí, né, os nossos trabalhos, que eu consegui, pelos anais do evento, me lembrar de quem foi, né, do GPPL, mas eu queria dizer que foi um evento muito marcante, para mim, principalmente, era a minha primeira viagem de avião, a minha primeira viagem ao exterior, e conheci,
né, as pessoas que eu lia, né? Os autores dos livros que a gente estudava, a gente conheceu lá. Por exemplo, Bronkhart, eu li, David Middleton, que eu que estudo a questão da memória, né, foi um dos autores principais do meu trabalho. Eu fui lá discutir com ele era o discussant da mesa que eu apresentei. Então, assim, né, uma oportunidade única, mas foi um congresso foi maravilhoso. E aqui, eu trouxe aqui 2 fotos engraçadas, porque o nosso avião deu problema e a gente teve que ficar uma noite no Brasil. Então, a primeira foto ali, Ana, Beth, Dudu, Adriana e Cris, num hotel ainda no Brasil, sendo que a gente já tinha que estar quase chegando em Genebra. E a segunda, a gente chegando depois da maratona, cansadíssimas, Roxane, Alexandra Anache, Mônica Cassar, Ana, Dudu, eu e Adriana, né? E mortas, acabadas, e ainda com a mala da Xane tendo sido extraviada. E aqui, vocês não imaginam, a gente ficou hospedada na cidade universitária, no prédio, como se fosse uma moradia estudantil, né? E aí, sem mais nem menos, aparece a Guita lá na recepção. Então, corremos e tiramos essa foto com a Guita, né? Foi uma coisa, assim, um acontecimento. Bom, depois, aí então, mais pessoas, né? A gente se confraternizando, né? Leandro, Luci, eu, Alexandra, Mônica e Cris na primeira, Dudu, Cris, eu, Ana, Adriana e Jairo Werner, que era um colega também do grupo. Não me lembro se em 96 ele já fazia parte do GPPL ou se ele estava chegando por ali, né? Ele é um colega da neurologia. Depois a gente teve em 98 um congresso em Aarhus, na Dinamarca, né? Então, eu quero dizer o seguinte: o primeiro congresso de Genebra, ele foi da Sociedade de Pesquisa Sociocultural. Havia 2 sociedades na época, a Sociedade de Pesquisa Sociocultural e a Sociedade do Congresso da Dinamarca, que era o SCRAT, International Society for Cultural Research and Activity Theory. E aí, o que acontece? Eu não vou ter tempo de falar agora, mas para quem vai assistir o SCAR, a Ana Luísa, na fala dela de abertura, vai explicar melhor as questões relacionadas, né, as duas entidades, que depois se juntaram e virou uma entidade só. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é que no Congresso de Genebra havia 3 línguas oficiais, francês, espanhol e inglês. Já nesse da Dinamarca era só o inglês. E aí os temas dos membros do GPPL que estavam presentes foram apropriação e internalização, significação das práticas sociais, imagens, palavras e desejos, aspectos institucionais e subjetivos da constituição da memória de crianças do ensino fundamental, memória e literatura, um estudo de processos discursivos no contexto da educação infantil, interação e silêncio na sala de aula, discurso e produção de conhecimento na aula de química, foram esses. E aqui a gente tem a universidade, que eu achei o prédio mais diferente que eu estive em todos os congressos da minha vida, achei maravilhoso. E nós aqui, com Eduardo Mortimer, o famoso Duzão, lá da UFMG, professor ele trabalha com ensino de química, e a querida Zilma Ramos de Oliveira, né, que era professora da USP de Ribeirão Preto e trabalhou, né, muito com a questão da interação entre crianças de educação infantil, crianças de creche e a questão da brincadeira, né, bastante. Então, mais essas fotos aí da gente com um professor lá de Aarhus mesmo, Cris Sinha, e a Ana com a Amélia Álvares, né, a esposa do Pablo Del Rio, e que junto com ele produziram, né,
foram os organizadores das obras escolhidas em espanhol, do Vygotsky. E a professora Antônia Candela, muito querida também, mexicana, e também pesquisadora da questão do ensino. Depois aqui, né, mais umas fotos da gente na Dinamarca. E depois a gente teve o congresso em Campinas, que foi o último congresso da pesquisa sociocultural, né, da Sociedade Internacional de Pesquisa Sociocultural. E nesse congresso de Campinas, foi um congresso enorme. Eu era estudante de doutorado, trabalhei na parte de organização, né, organização do congresso, e foi assim, foi maravilhoso. Tinha 36 países participando desse congresso, 4 línguas oficiais, português, francês, espanhol e inglês. E aí os membros do GPPL apresentaram os seguintes temas: concepção de linguagem no projeto educacional de ITAR, desenvolvimento humano e deficiência, desenho, linguagem escrita e deficiência, relação do sujeito com deficiência com conhecimento, processos de simbolização em pessoas com comprometimento mental, sujeitos na e da história da educação especial, afasia e apraxia, corpo e linguagem, memória, discurso e narrativa, a emoção nas relações de conhecimento, linguagem, imaginação e brincadeira, interação, discurso e desenvolvimento humano, alfabetização de jovens e adultos e constituição do sujeito, violência e o conceito de morte simbólica. Eu faço questão de falar desses temas para vocês verem o tanto de assuntos, né, que o GPPL pesquisa e se aprofunda, as pessoas relacionadas ao grupo, né? Aí eu trouxe algumas fotos dos preparativos do congresso, da abertura, de uma conferência, né, com Peter Tulvist e Helena Ivanova, de mais pessoas, participantes estrangeiros ali junto com a Adriana, e abaixo ali a gente tem o querido Pablo Del Rio, né, com mais outras pessoas queridas também. Algumas apresentações artísticas que houve no evento, e o encerramento, que nessa reunião de encerramento que foi resolvida a questão da junção entre as duas sociedades. Então, o congresso seguinte, que foi em Amsterdã, em 2002, ainda foi do SCRAT, mas o outro, em 2005, em Sevilha, já foi da nova sociedade, que é o SCAR, né? E aí a gente teve um grande forró de encerramento, tá aí todo mundo dançando, e as pessoas nunca se esqueceram, né? Tá ali Jefferson Maynardes caindo na festa. Nunca as pessoas se esqueceram desse congresso e nem do forró, tá bom? E aí, eu não sei, Márcio, eu não estou te vendo, não sei se já passou do meu tempo, eu acho que você não está me vendo, eu estou aqui do seu ladinho, aqui na... Menino, não aparece para mim, eu estou terminando, tá? Então tá bom, ok. Os outros congressos da perspectiva, então, foi em 2002 em Amsterdã, 2005 Sevilha, 2008 San Diego, 2011 Roma, 2014 Sydney e 2017 Quebec. E esse ano a gente vai ter de novo em Natal, né? Que vai ser semana que vem, o congresso de Natal, tá certo? E aí eu trouxe algumas fotos, né, do congresso de Amsterdã, aquela primeira mesa grande lá com as queridas Ana Paula Soares da Silva, minha querida amiga lá de Ribeirão, e a querida professora Clotilde Rossetti Ferreira, Luciana Andrade, e ali as duas fotos, né, da direita em cima e a de baixo, a gente está em Sevilha, em 2005, com as queridas Marta e Tereza Rego, minha colega da USP, e também ali tem a Ana Paula Freitas. Eu fiquei assim, me lembrando das pessoas que eu não achei foto, né? Que saudade e que vontade de ter foto para incluí-las também. Ana Padilha, Renata Hilário, muita gente que passou pelo GPPL, Silvinha, nossa, tantas pessoas, né? Silvia Sintra Silva e muita gente mesmo. Aqui em San Diego e Roma,
tem a Ana Lúcia Nogueira, né, ali em cima, com a Ana, muito queridas, e umas pessoas estrangeiras, né, o Vivi Ellis, Joss Newton, Anelisa Sanino, e ali embaixo, em Roma, a Débora da Inês, com a Lavínia Maggiolino e várias outras pessoas, né? E a Ana também. Aqui a gente está em Quebec, nas fotos da esquerda, Ana Lúcia, Flávia e eu, Ana e Antônia Candela, e ali em 2014 não foi muita gente nesse congresso. Eu não me lembro se fui só eu do GPPL, eu não achei foto com mais ninguém, eu desconfio que foi. Mas, então, eu estou ali com a querida Kyoko Murakami, num congresso em que... não dá tempo, né? Mas eu queria ter falado, por exemplo, da fala do Fernando Rey em Quebec, que foi muito eloquente e corajosa, da fala do Harry Daniels em Sydney, né? Acho que cada congresso tem uma fala muito marcante. Por exemplo, na Dinamarca, as falas marcantes, para mim, foram a da Ana Luísa, sobre a questão da apropriação e da significação, e a fala do Brunner, que foi sobre a questão da constituição narrativa do sujeito. Bom, só para terminar, né, o GPPL continua com novas perspectivas, novas temáticas de pesquisa, agora mais relacionadas às relações de ensino, processos de significação, processos discursivos, surdez, emoção, memória, imaginação e arte. Todos esses campos de investigação, então, aí são campos que né, a Perejivane também, vivência, né? Mas as pessoas têm pesquisado em torno desses temas todos. E contextos diferentes também. Aqui tem alguns pesquisadores vinculados ao GPPL, pelo Brasil afora, né? A gente está espalhado, mas todo mundo passou pelo GPPL e continuamos dialogando de muitas formas. Aqui são fotos dos 30 anos, de quando, em 2018, né, houve a comemoração, com a Gilberta Januzzi, professora da Unicamp também, de História da Educação, e os participantes do projeto de incentivo à leitura. Aqui várias pessoas também, as que eu não falei o nome ainda, a Silvia Nassif, a Fátima Carvalho, a Maria Flávia Barbosa, o Sérgio Leite, que é de outro grupo, mas que dialoga muito com a GPPL, né, e a Heloísa Macedo. E aqui também, mais desse evento e da juventude, né? Aqui estão os alunos mais recentes, eu acho que depois disso já entraram, claro, outros mais, né? Esses aqui já não são tão novinhos, mas alguns aqui eu sei que já defenderam, mas é moçada nova. Quero agradecer a vocês o convite e a possibilidade de estar aqui junto nesse momento. E quero dizer que é muito difícil para nós, né, que sabemos da importância das interações, de como o ser humano é dialético, dialógico e precisa do outro, né, e precisa da linguagem do outro, da palavra do outro, estarmos nesse momento, né, e ainda mais, né, com diferenças tão gritantes entre as pessoas, porque nós ainda temos a possibilidade, né, de ter um computador, de estarmos online, remotamente, mas muitas pessoas não têm essa possibilidade, né? Então, a Luciane vai falar um pouco mais sobre isso. Eu vou terminar aqui. Muito bem, professora Elizabeth. Eu pergunto só para ti, tu estás me vendo? Estou. Okay. Eu tenho que parar de compartilhar, não é isso? Tem que parar de compartilhar. Ok, já parou. Joia. Então, eu te agradeço muito, professora Elizabeth. Ficou um panorama bastante abrangente desta caminhada histórica, né, que você teve uma participação preponderante.
Eu queria convidar, então, agora para ligar a câmera e vir para essa nossa sala de conferência, a professora Luciane. Luciane? Estou entrando. Tá, que eu vou apresentar aqui agora. Eu até, professora Elizabeth, mandei uma mensagem para a professora Luciane dizendo: estou deixando correr para um panorama histórico aqui, né, que está bem interessante, aqui eu estou conhecendo muito. E achei bem interessante assim, para quem estava acompanhando. Então, tá. Obrigada. E a Beth fica aí para depois a gente conversar, né? Claro. Isso. O meu computador está super lento, Márcio, então está iniciando aqui, já vou entrar. Tá. Então, eu vou te apresentando, então, aqui, Luciane, eu queria apresentar, então, a professora, abrindo aqui, Schlienwein, espero ter feito a pronúncia correta. A professora é graduada em Pedagogia, possui mestrado e doutorado em Educação, Psicologia da Educação, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pela PUC São Paulo, pós-doutorado na Unicamp. Atuou na coordenação do PPGE, da UFSC, entre 2012 e 2016. É professora concursada do Departamento de Metodologia de Ensino, do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina e atua no curso de Pedagogia e no PPGE UFSC, na linha de pesquisa, educação e infância. Coordena o grupo de pesquisa e estudos Vygotskiano, Arte, Infância e Formação de Professores, participa da rede interinstitucional de pesquisadores e pesquisadoras sobre a formação e prática docente. Atualmente participa do Comitê Científico da ANPED, representando o GT20, Psicologia da Educação. É bom dizer também que a professora Luciane é a coordenadora do projeto dos seminários regionais de educação com o tema Os impactos da pandemia nas políticas educacionais em Santa Catarina. E este projeto que se encerra neste 7º seminário do Oeste de Santa Catarina e também do Congresso Internacional Paulo Freire Vygotsky, que tem data marcada para 8 a 12 de novembro de 2021. Então, a professora Luciana está entrando aqui na nossa sala de conferência para a gente dar, então, prosseguimento aqui a nossa fala sobre o Vygotsky. A internet não está colaborando muito hoje. Aqui, onde eu estou, também está tendo bastante dificuldade. Nós temos debatido este assunto, né? A dificuldade que os educadores e educadoras estão tendo neste tempo de pandemia, com esta ausência de interação que a professora Elizabeth mencionou antes ali. Ô, Márcio, e quando eu vi você pronunciando, eu já vi que eu pronunciei o nome da Luciane errado, né? Não, ela faz parte. Eu já pedi para ela me ensinar aqui algumas vezes, porque a minha pronúncia não está muito correta. Ela já me ensinou, mas eu não sou boa, não. Eu não lembrava mais e faz tempo que eu não encontro com a Lu. A gente está precisando se encontrar. Acho que eu vou ir passear em Floripa. Está precisando daquele encontro metodológico na mesinha redonda. Com certeza. Né? Você estava mostrando as fotos, professora Elizabeth, eu lembrei, obviamente, da minha formação, bacharel e mestrado, em que a gente tinha dava um papel muito preponderante ao garçom. O garçom tinha um papel fundamental na nossa formação. Pelo menos duas fotos que você postou, o garçom passava atrás, né? E eu comentei no chat aqui, né, a você, né, a importância, o destaque para o garçom, né, que tem um papel fundamental nesse processo. Olha, tem mesmo. Ô, Lu, se você demorar muito aí, eu vou contar um caso. Não, estou entrando. Então, vai lá. Tem um caso de garçom. Depois acho que tem Márcio. Tá bom. Muito bem, muito bem.